Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Olá, Catarina! Bem-vinda a mais um episódio do podcast, o número 32, como tu bem me lembraste. 31, Andrei. 31! Voltei a errar, pá, estás a ver o que é que faz estar no propério? 31. Obrigada por Sim. me lembrares pela segunda vez e bem-vinda. Olá, Andreia. Eu hoje estou aqui muito entusiasmada com a nossa conversa, porque vamos receber uma convidada especial e vamos falar sobre um tema que acho que as três gostamos muito e esperamos que os nossos ouvintes também apreciem, não é, o Que mais tema. pessoas gostem, não é? Sim, que mais pessoas gostem. E vamos Então, conversar com quem? vamos aqui ter connosco a Daniela Catalão. Olá, Daniela. Olá, Catarina. Olá, Andreia. Muito obrigada pelo Olá. convite. Estou super entusiasmada de estar aqui convosco. Gosto muito de vocês e gosto muito do tema, portanto, promete. Sim, vamos falar de sexualidade feminina, não é? E convidamos, já era um tema que nós já temos vindo a falar em alguns episódios, a tocar, assim, na parte da energia feminina e do nosso autoconhecimento enquanto mulheres também, mas quisemos falar especificamente da sexualidade feminina e convidamos a Daniela, porque a Daniela é médica de família, mas é uma apaixonada pela saúde da mulher, não é? E no seu próprio caminho também tem procurado ajudar as mulheres, não é? Neste seu desenvolvimento emocional e também sexual. É isso, não é, Daniela? Exatamente. Sim. E então achamos que, pronto, eu conheço a Daniela pessoalmente, também temos vindo a fazer um trabalho também juntas e achamos que esta conversa contigo fazia muito sentido, porque realmente também é a área em que tu estás mais direcionada e a procurar ajudar mais as mulheres, não é? Que te procuram. Exatamente. Uhum. E então não preparamos nada, por isso vamos falar sobre sexualidade feminina e começamos por onde? Olha, é um tema tão abrangente, realmente, Pois é isso. que, portanto, vocês lançaram o desafio, não é? Sim. Então, se calhar, se vocês chegassem até mim, o que é que gostavam de me perguntar? Eu já tenho aqui muita coisa preparada na minha cabeça e no meu coração. Então vá, Andreia, Olha, vamos lá. acho que a primeira dúvida que eu te colocaria, se estivéssemos numa sessão as duas, seria começar por desconstruir ou por reconhecer a sexualidade presente em mim neste momento, não é? Uhum. Porque falar de sexualidade feminina é falar de tanta coisa, não é? É falar da forma como fomos educadas, é falar da nossa relação com o nosso corpo, que foi sendo formada pela forma também que os outros se relacionavam connosco, com o seu próprio corpo e com o nosso, não é? E eu acho que eu começaria por fazer esse backtracking contigo do que é a minha sexualidade neste momento, não Tu é? usaste aí uma palavra que eu acho que é chave neste processo todo e no processo que eu faço com as pessoas, ou melhor, que as pessoas fazem com elas mesmas, não é? Porque eu trabalho é sempre muito das pessoas com elas mesmas, mas é a desconstrução. É o regresso à origem. Eu acredito muito que o trabalho da mulher, na sociedade em que nós estamos, da forma que nós fomos educadas e com a sociedade linear que nós temos, não é uma sociedade que foi construída por homens e para homens, nós temos que reconhecer novamente o nosso lugar e encontrar a nossa verdadeira essência feminina. E então, o trabalho começa muito por aí. Quem é que eu sou desde que nasci? Ou seja, quem é que eu nasci para ser? E é um bocadinho isso que tu estavas a falar. Nós temos tantas condicionantes ao longo da vida. A forma como fomos educadas e crescemos e tocadas logo desde bebés, como a nossa fralda foi trocada, como o nosso desfralde foi feito, a forma como nós fomos observadas, tocadas, faladas logo em crianças, não é? Tudo isto vai influenciar a forma como nós nos começamos a ver desde cedo. Então todo este percurso precisa de ser olhado.
E eu acredito que antes, apesar da minha consulta ter o nome de sexualidade feminina ou de saúde da mulher, integrativa, dependendo das questões, porque há mulheres que chegam até mim com questões, com problemas específicos, outras que só querem melhorar, no fundo, a sua forma de estar, não é? E o seu bem-estar físico e sexual. O que acontece é que há muitas coisas que se cruzam, e o primeiro ponto é sempre o bem-estar emocional, não é? Este processo do bem-estar emocional. Nós temos uma sexualidade que é um bocadinho diferente da dos homens, a nossa vivência, e nós precisamos muito deste bem-estar psicológico e emocional antes de passar para a parte física, porque nós muitas vezes dissociamos a parte física da parte emocional, e então não conseguimos ter aquela experiência realmente integrada e E até corporal. espiritual, não é, Pois, Daniela? desculpa. O quê? Desculpem que eu não ouvi. Fizemos as duas uma pergunta, Sim, então eu queres só começar estava, tu, Cat? sim, eu só estava a tentar realmente clarificar que não é um mito, que as Uhum. mulheres e os homens vivem a sexualidade de forma diferente, porque às vezes os homens têm a ideia que nós usamos isso como uma desculpa ou como uma forma de, sei lá, Fugir. de justificar alguma a diferença que é evidente, mas não é um mito, era isso que eu estava a perguntar, é mesmo verdade, não é? Que as mulheres realmente precisam de se sentir bem nas outras áreas para também conseguir vivenciar a sexualidade de outra Exatamente. forma. Há aqui um conceito que é, nem todos somos iguais, como é óbvio, não é? E, portanto, Claro. há homens que também vivem a sexualidade de forma diferente. Então, aqui, vocês, não sei se já falaram aqui no podcast das linguagens do amor, mas tal como existem as linguagens do amor, existem também as linguagens da sexualidade. E, portanto, isto acho que é uma das primeiras coisas que é interessante olhar numa sessão, em relação ao homem e à mulher, não é? Que é realmente perceber qual é a tua linguagem sexual. Ou seja, a maioria das pessoas acha que a sua própria linguagem é a sexualidade e a forma física. Porquê? Porque é assim que a sociedade nos apresenta a sexualidade, desde pequenos. Como é que nós somos introduzidos? Normalmente não são os nossos pais que nos falam disso e não nos falam de sexualidade como um amor, um ato de amor, um ato de conexão espiritual, emocional. Não, não é? A sexualidade é-nos apresentada na adolescência, muitas vezes por um professor, não é? Ou na escola, com sorte, às vezes nem isso, não é? Por uma coisa mais biológica ou então às Exatamente, vezes até mais física. religiosa, não. E depois o que é que acontece? Os adolescentes têm curiosidade pelo assunto e vão procurar, vão muitas vezes procurar na internet. E o que é que se encontra na internet? Que tipo de pornografia? E como é que esta pornografia é muito física e, para além disso, Robótica, não é? robótica, e não tem Desrespeitoso. qualquer tipo de ligação, exatamente, é muito desrespeitosa para o corpo da mulher, muitas vezes, e mesmo para o corpo do homem, Do homem. porque isto coloca uma pressão, não só na mulher, mas também no homem. Muitas vezes o próprio homem acha que há alguma coisa errada com ele, porque não está a viver a sexualidade da forma que os filmes mostram, porque não é da natureza dele, não é? E aliás, aquela performance, não é? Que nós vemos muitas vezes em filmes, e não, aqui não estou a falar só de filmes pornográficos, falo mesmo até dos filmes do audiovisual num todo, é tudo muito performático, muito para a câmara, não é? E muitas vezes aquilo só é possível ou numa situação idealizada e muito longe da realidade, não é? Quando falamos dos filmes românticos, em que há a vela, a música, o jantar, os olhares e não sei, e nem sempre vamos conseguir esse espaço no nosso dia, ou então, por outro lado, com uma profunda desconexão da nossa alma e do nosso sentir para performar uma coisa muito física e muito animalesca, agressiva, não é? Pausa só para dizer uma coisa, que é, eu adoro já esta energia que se está a criar de várias possibilidades na conversa, não é? Isto também para mim é sexo, uma boa conversa para mim também é sexo. É uma coisa que a mim intelectualmente estimula muito e dá-me verdadeiramente prazer. Então, primeira coisa que tu disseste aí, que vais fazer esta retrospectiva com a mulher e ver logo desde a infância. Curiosidade minha e também especulação um bocadinho pelo trabalho que eu e a Catarina também fazemos com os nossos clientes, de uma forma geral, que é, ponto número 1, também atendes homens casais ou estás mesmo direcionada só para a mulher? Então, normalmente o trabalho começa assim, pela mulher, e é ou seja, a grande maioria das pessoas que me chamam, que me chegam, começam por aí. Se o casal quiser trabalhar, maravilhoso, ok? Eu neste momento, individualmente com homens, não estou a trabalhar,
mas eu sou muito aberta a convites, ou seja, eu adoro coisas novas e, portanto, obviamente que se me chegar algum homem que queira trabalhar, estou super aberta a isso, porque lá está, eu quero é trazer novamente este conceito quase da sexualidade sagrada, espiritual, do género, que é um envolvimento para além do físico, não é? É um envolvimento que é o que nós mais queremos. Eu acho que na sociedade hoje, no dia a dia, nós andamos todos tão desconectados que no fundo o que mais queremos é a ligação emocional. Muitas das questões entre casais é esta necessidade de conexão emocional que eles não conseguem ter, porque estão muito presos a conceitos que não são reais, não é? Ou seja, está tudo muito preso aos filmes, às novelas, ao estar constantemente ligado no telemóvel, online, ou seja, parece que uma pessoa já não É consegue tudo estar muito presente. performático, não é? É tudo muito performático e tudo muito visto através de uma ótica que eu costumo dizer que a câmara tem esse problema, só tem um olho, não é? E nós, por alguma razão, temos dois enquanto seres humanos. É porque a câmara só permite uma perspectiva e muito limitadora daquilo que consegue representar, não é? Até esses corpos que estão através dessa câmara, não são mostrados na sua inteireza, não é? Estão também eles condicionados a determinado tipo de perspectiva. Exatamente, e depois repara como é que as mulheres são representadas também, não é? Normalmente na Câmara, que é uma grande pressão que põe sobre a parte da mulher, que é, são mulheres que estão sempre maquilhadas, arranjadas, de salto alto, vestidas, e então parece que é essa a parte que interessa para ter um papel na sedução de alguém ou para ter essa conexão. Quando se tu fores pensar, e agora é um desafio que eu lanço aqui também às ouvintes, a vocês e às ouvintes, quando vocês se interessaram por alguém, por algum homem, por alguma mulher, o que é que vos chamou a atenção? Não foi mais a energia dessa pessoa, não foi mais aquela coisa, às vezes é só um olhar, só uma passagem. Não, é, vocês passam por alguém, quase antes dela falar, vocês já sentem que aquela pessoa tem alguma coisa para vos dar. Não interessa o que é que vocês têm vestido, não interessa a situação, às vezes nem interessa o que é que ela diz. Há ali uma conexão que vocês não sabem explicar. Então, isto também para retirar a pressão à mulher, não é sobre o batom que vocês põem sobre o que têm vestido, não. É sobre a forma como vocês se colocam no mundo, como vocês se sentem, sobre a vossa própria energia como mulher. Porque a partir do momento em que vocês entram numa sala e vocês estão confiantes em vocês, e atenção que confiantes não é ser convencidas, é só saberem quem são, para que é que estão a viver, qual é o vosso propósito. Eu cheguei, eu estou inteira, eu estou plena, eu estou presente em mim, eu tenho isto para vos dar. Quem tiver que receber aquilo que vocês têm para vos dar vai imediatamente olhar para vocês, sem vocês chamarem essa pessoa. Ela vai conectar-se. Não interessa a parte exterior. Atenção, parte exterior, estou a falar de roupa, não é? É a forma. Vocês podem estar desconfortáveis com. Imagina, tu podes ter 60 quilos, estar com uns pneuzinhos a mais, estás-te a sentir mal, não é? E tu chegas, como é que te vais apresentar? Toda a tua postura corporal, a tua linguagem corporal vai-te dizer que tu não estás bem contigo própria. Então, a outra pessoa, das duas, uma, ou olha para ti, quer-te acolher e cuidar de ti, vai ter um papel mais de cuidador, que não vai ser sensual, não vai ter essa ligação, não é? Mas que vai ser às vezes necessário, está tudo certo. E por outro lado, se tu estiveres bem contigo mesma, se te apresentares exatamente com a mesma imagem física, mesmo que estejas de fato de treino, se realmente essa pessoa sentir que tu tens alguma coisa para lhe dar, não interessa a forma como tu te vestes por camadas externas, não é? É muito mais sobre a tua presença e o que tens para dar do que propriamente aquilo que tu apresentas na forma material. Eu acho que para as mulheres é muito necessário ter novamente esta noção, que não é sobre Resgatar ser a isso, não Barbie, é? não é? Não é sobre Sim, ser. resgatar essa É, inteireza também. E eu acho que essa inteireza foi de alguma forma roubada. Bem, então começamos, e ia-te fazer há bocado outra pergunta quando coloquei a questão dos homens e dos casais, porque eu vejo isto de uma forma num contínuo, não é? E esse trabalho também é um bocadinho o que eu faço e a Catarina julgo que também, que é quando eu olho para a sexualidade de uma mulher, ou quando olho para a parte emocional de uma mulher, eu não vou até à criança interior só. Eu começo por perceber quem eram os pais e também um bocadinho a história destes pais a cuidar desta pessoa, desta mulher ou deste homem. Porquê? Porque nós somos um ser que aprende por modelagem, que aprende por, antes de eu iniciar a minha vida sexual, quer eu tenha feito isso consciente ou inconscientemente, não foi só na forma como tocaram no meu corpo na mudança das fraldas, não é? Começa já também pela relação sexual que os meus pais tiveram, não só quando me conceberam, mas também na sua própria história sexual. E o que eu vejo muitas vezes é mulheres que chegam
com histórias muito pesadas, não é? Estamos a falar de uma geração, que é a geração dos nossos pais, que se calhar ainda eram mais agarrados à religião, não é? A católica, neste caso, que era a grande maioria em Portugal, não é? E que era pecado, era proibido, não se podia fazer nada, nem sequer dar um beijo antes do casamento, não é? O namoro era uma coisa muito estar presente junto da sala com os pais, com o resto da família, se ia sair, iam sair todos, não iam sair só os dois para falar e para se conhecerem, não é? E falamos de mulheres que muitas vezes chegaram em completa ignorância à noite de núpcias e passaram do 0 para o 100 numa noite, não é? E guiadas por um homem que provavelmente ainda sabia menos do que elas que não sabiam nada, não é? Também educados pela E com essa deseducação que havia. responsabilidade de assumir o papel principal, não é? Ou seja, Exatamente. De Como é que tu vais conduzir. liderar alguém ou a ti mesmo a partir de um lugar também de criança, no fundo, de ignorância, de abstrato, que é agora tenho que fingir que sei fazer o que é que se passa aqui, não é? E na verdade estou tão perdido como a pessoa que eu tenho à minha frente, não é? E por isso esta desconexão não começa em nós, não. começa antes de nós, não é? Sendo que eu vejo que o fazer amor e o sexo para as mulheres, há muito tempo, até por uma questão de sobrevivência, vem deste lugar profundo da desconexão, não só do nosso corpo, mas da nossa alma. Porque olhando para a história das minhas ancestrais, agora falando de mim, Andreia, olhando para a história das minhas ancestrais, eu vejo o quão pouco de amor havia, na relação, não é, de casal e com pouco consciência havia do prazer ser, já nem digo centrado na mulher, já digo só centrado em ambos, não é? Era uma coisa muito centrada, no prazer masculino e na concepção. Não É é? isso. E prazer masculino também ali num plano muito superficial, não é? Numa coisa muito à superfície de quem Satisfação, somos, assim, satisfação rápida. não É é? isso, porque a Então, verdade é que mesmo o prazer masculino, se for só centrado na parte do orgasmo em si, não é? Não, uhum, os homens também não conseguem atingir o seu prazer máximo se eles não explorarem para além disso, não é? Se eles não se permitirem explorar para além disso e realmente explorar as outras vertentes da sexualidade, as tais linguagens que eu falava antes, o prazer também não vai ser nada de especial, não se vão transcender, vai tudo ficar mais uma vez muito no plano físico, não é? E nós Momentâneo. sabemos, é isso, muito momentâneo, Uhum. não há, é mais aquela descarga no imediato, o cansaço após, e não é? E isso também dava agora aqui para uma conversa de horas sobre os tipos de orgasmo, realmente, lá está, o que é um orgasmo de pico, um orgasmo de platô, não é? Ou seja, há aquela experiência que quase nos suga a energia e outra que nos revitaliza, então isto também são experiências interessantes de olhar. Uhum. Mas em relação a isso que estás a dizer da religião é super importante, porque repara como é que a concepção, não é, de um ser humano vem da sexualidade, não é? Toda a gestação numa criança vem da zona sexual da mulher, não é? Todo o parto é uma coisa imensamente sexual, digamos assim, não é? Porque num parto vaginal atravessa, massagea, toca, todas aquelas áreas por onde nós também experienciamos a sexualidade, e a partir desse momento parece que nós tentamos dissociar. E é só pensar. Uma das maiores dificuldades que eu acho que as mães têm em sentir-se sexuais também é que têm esta necessidade de, por serem mães, têm que ser puras. Então, tipo, ser mãe e ser uma mulher sexual quase que não conjuga. Então, a mulher tem que ser quase duas coisas diferentes quando é mãe. Que é a mãe, ok, agora eu estou no papel de mãe, eu sou assim, sou a responsável, sou certinha, sou quase a educadora religiosa, mas depois eu também quero ser a mulher. Então, agora vou tirar esta minha capa de mãe e vou transformar-me na mulher sensual, ok? Vou mas fechar isto a vem do porta. arquétipo que nós temos religioso, não é? Quem é a Virgem Maria? Começa logo Uhum. por aí. A É, mãe, a grande mãe que nós temos como exemplo, não é? Em Portugal, e quer nós sejamos católicos ou não praticantes, nós somos atravessados por esta cultura que é forte. É forte nas nossas escolas,
eu ainda, eu tenho 37 anos, vou fazer 38, e eu ainda tive religião, educação, religião E moral, não é? continua a haver nas Na escolas, não é? nossa Continua. escola, mas era obrigatório na minha altura, Sim. não é? Uhum. Então, independentemente da religião daquelas crianças ou da família, se era ou não religiosa, todos levámos com isso na escola, nas televisões, nas nossas políticas públicas, não é? Então, penso nisso, que é a grande mãe, não é? O Natal que a maioria de nós festeja, vem de um ato onde não houve relação sexual, não é? Supostamente, da forma como nós E lá está, a mais uma vida. vez, a mulher tem que se dissociar desse papel e depois, como é que tu sais de um papel em que tens que ser a certinha, tens que ser a boazinha, não é? Tens que ter aqueles limites para o outro extremo, ou seja, ou das duas uma, ou foges muito para o extremo da loucura e de ter uma sexualidade desenfreada em que experimentas muitas coisas físicas e quase escondes isso, ou para o outro extremo, em que te retrais totalmente, até podes ter experiências físicas, mas parece que não sentes prazer, parece que estás completamente desconectada do teu corpo. Não, não há uma Uhum, fluidez entre os papéis. O ideal é tu uhum. seres, e a mulher precisa muito disso, é ser a mesma mulher nos diferentes papéis que tem. E isto é um Sim. trabalho que é desenvolvido, o trabalho que eu desenvolvo não tem só a ver com a sexualidade, apesar das mulheres me virem procurar por isso, é muito sobre a mulher que eu sou e trazer essa mulher para o mundo. Trazer essa mulher para onde? Para a mãe, para o trabalho, para a família, para a sexualidade. Tu és sempre a mesma mulher. Nós somos sempre a mesma mulher. A Uhum, questão é que a sociedade pede-nos para sermos uma mulher diferente em cada papel e não. Se nós assim o fizermos, vamos estar sempre fragmentadas, nunca nos vamos sentir inteiras, realizadas. Então o ideal é uhum, quem é que eu sou e como é que eu me posso apresentar ao mundo e realmente inspirar outras mulheres a partir daí e outras uhum. pessoas. Porque a partir daí tu Agora, não vais ter receio de experimentar, não vais ter receio de mostrar o teu corpo, de realmente te entregar, porque confias tanto nos teus limites, não é? Como na tua sabedoria interna, de ok, é isto que eu quero, eu sei pedir o que eu quero. Porque eu acho que uma das maiores dificuldades das mulheres é pedir o que quer, exatamente por esse receio. Porque pedir, às vezes, se tu queres uma coisa que é mal vista, pode ser mal interpretada. Ou eu acho seja, que nem é se só isso, Daniela. Eu acho que é, primeiro, saber o que preciso para poder pedir. É A isso. desconexão começa aí, não é? Depois, ter a coragem de pedir e estar num relacionamento em que se é ouvida e que o outro tem a capacidade de ouvir e reconhecer o pedido e respeitá-lo. Isso também é outro tema, não é? Exatamente. Como é que tu entraste nesse relacionamento? Qual foi o pressuposto desse relacionamento? Lá está, é isso, é esta história que precisa de ser reconhecida para depois percebermos, ok, como é que eu cheguei até aqui? Porque o que eu penso, não é? Parte do pressuposto que muitas das mulheres que te chegam-te através do sintoma, não é? De algum problema que elas estão a encontrar em si ou na sua vida sexual e que querem ver resolvido aquele sintoma, não é? Então há que ir a Sim. esta causa, há que ir a esta origem e perceber do que é que esse sintoma nos fala, o que é que ele nos comunica, o que é que eles nos dizem. Sim, a grande maioria, há muitas alterações do ciclo menstrual, hemorragias longas, ou então ciclos em que não há isto tudo está, dificuldades nas relações. Assim, estes são os principais sintomas, assim, de queixas. E que Uhum. quando nós vamos olhar, começamos a desconstruir, não é? E a perceber toda a história, por exemplo, em relação às dores menstruais. Como é que foi apresentada a menstruação a esta mulher? Que tipo de história é que a mãe lhe contou ou não contou? Como é que foi Uhum. recebida a menarca desta mulher? Foi festejada ou foi quase escondida, não Uhum. é? Foi-lhe dada logo uma pílula para mascarar tudo. Como Uhum. é que foi apresentado, não é? Como é que estes temas foram trabalhados? A maioria das vezes não foram, ou foram demonizados um bocadinho, não é? Há muitas mulheres que têm esta história Foram familiar. trabalhados. O não trabalhar também é um trabalho em si, não é? Porque a ausência da narrativa cria sempre uma narrativa, não é? Independentemente de termos consciência ou não disso. E o Eh, desconhecimento corporal, há coisas, mulheres adultas com 30, 35 anos que têm dúvidas de, ok, tive uma relação sexual desprotegida, será que posso engravidar? Tive o período da semana, estou com o período, será que posso engravidar? Ou seja, só o facto do desconhecimento
de como é que é o nosso período fértil, quando é que nós podemos engravidar, quando é que não podemos, porque na realidade o nosso período fértil é bastante curto, ou seja, mesmo que uma mulher esteja sem hormonas, não é? Que, claro, a sexualidade é vivida de uma forma diferente, completamente diferente, muito mais intensa, muito mais na íntegra se a mulher não estiver sobre efeitos hormonais, mas há que conhecer o ciclo menstrual, há que saber ter esse poder, porque mesmo reconhecer como é que tu te sentes no início do ciclo, não é? No meio do ciclo, no final do ciclo. Nós somos 4 mulheres diferentes ao longo do mês. Isto é uma das primeiras coisas que é importante reconhecermos, é que nós não somos lineares, somos cíclicas. Então, vai haver uma semana em que nós vamos estar cheias de energia, cheias de vontade de fazer, cheias de vontade de seduzir. Há outra em que vamos querer cuidar, que vamos querer relacionar-nos com os outros, ir a festas, ir a jantares. Há outra semana em que não vamos querer ver ninguém, queremos estar connosco mesmas, parece que só vemos as coisas más, exatamente por causa disso, que é para nós pegarmos nelas e trabalharmos nelas, ok? E depois durante a semana do período menstrual, não, nós queremos às vezes estar mais recolhidas, estamos muito inspiradas, queremos criar coisas novas, temos muita vontade de trazer ao mundo coisas novas. E então nós achamos que somos um bocado bipolares ou loucas ou tal, porque uma semana achamos uma coisa, noutra achamos outra. É normal, isto é a nossa, ok? É a nossa origem. Nós Olha, somos assim. sim, acho que esse conhecimento realmente que passa-nos um bocado ao lado, não é? Ou não é transmitido de uma forma até integrativa, não é? E que a mulher consiga estar nesses diferentes ciclos de uma forma saudável, não é? Porque nós temos tendência a querer camuflar. E realmente o conhecimento do ciclo é algo que não nos é muito transmitido, não é? Desde novas. E achas que realmente se a mulher tiver este conhecimento e conhecer-se bem a esse nível, quais é que são as potencialidades ou não é, o que é que pode tem ligação depois com a outra parte que há pouco estavas a falar, de nós conseguirmos ser a mesma mulher, ou melhor, nós nos descobrirmos, isso faz parte, ou seja, eu também estar consciente deste meu ciclo Sim, porque e descobrir-me enquanto mulher, não é? E estar nos meus diferentes papéis não é? Da mesma forma, isto está tudo associado, certo? exatamente, porque repara uma coisa, se tu conseguires perceber como é que tu estás antes da ovulação e depois da ovulação, se tu já souberes como é que vai estar o teu corpo, o teu estado psicológico, a tua produtividade de trabalho, tu consegues, por exemplo, a nível de trabalho, consegues organizar as tuas tarefas a nível mensal e mesmo a nível de casa, sabes que numa semana tu vais estar capaz de organizar a casa, fazer compras, no trabalho vais estar super produtiva, tudo o que for mais matemático, mais racional, mais de pôr em prática, tu vais conseguir fazer numa hora e se calhar, passado uma semana, isso vai-te levar 3 ou 4 horas a fazer porque o teu estado mental já não está aí. E depois a nível de relações, por exemplo, a nível sexual, tu vais saber que realmente há alturas do mês em que tu vais estar muito mais apta e tu própria vais querer muito mais envolver-te numa sexualidade mais dinâmica, enquanto que noutra tu podes querer na mesma receber, mas é uma sexualidade mais centrada em ti, já não te vai apetecer tanto dar. Então isto também é importante comunicar com o parceiro, de género, olha, eu nesta altura do mês estou mesmo disposta a dar, quero apostar mais em ti, estou mais apta a dar-te carinho, a dar-te prazer, e nesta altura sou eu que quero mais receber, ok? E, portanto, se tu queres envolver comigo, então é nesta altura do mês eu peço que tu me dês mais, eu quero explorar mais o meu corpo. É um bocadinho, este conhecimento dá-te esse poder e também te dá o poder de saber se podes engravidar ou não podes engravidar nessa altura, consoante o que queiras. Porque Não é? nós há pouco estávamos aqui a falar da questão de se tu recebias casais, não é? E da questão da conexão mais emocional. E é curioso porque, pronto, têm surgido muitos casais, não é? Na terapia, em que realmente os dois estão a pedir a mesma coisa, mas estão a pedir de formas diferentes, não é? Portanto, a mulher, apesar de que também que começa a haver mais serem os homens, serem as mulheres a pedir mais sexualidade ou mais sexo mesmo, mas ainda é mais comum ser o homem a fazer esse pedido e a mulher, portanto, pedem na mesma, estão a pedir conexão emocional, estão a pedir mais um do outro,
Mas, pronto, eu não queria estar aqui a ser a estereotipar, mas o que é mais comum é ser o homem a pedir esta conexão, mais esta intimidade, mais pela parte sexual, e a mulher não está a dizer que não quer isso, mas que precisa antes de algo, que precisa mais da conversa, mais de se sentir conectada com a pessoa para depois ter vontade ou para depois querer mais sexo também. Exato, aqui entram vários planos e aqui em relação ao autoconhecimento, porque há mulheres que até sabem que gostavam de ter uma experiência diferente a nível sexual e que até gostavam de ter mais, mas depois não é totalmente prazerosa, ou depois têm e acabam por sentir que não estão completas. Então, aqui o primeiro desafio, que também é um grande tabu, é a mulher descobrir o próprio corpo. Não é? Que ainda continua a ser um tabu e que muitas mulheres não se sentem à vontade de explorar, ou então sentem-se à vontade de explorar de forma muito mecanizada também, com muitos brinquedos envolvidos, sem muitas vezes explorar só porque sim, para conhecer o próprio corpo. Porque repara uma coisa, se tu não conheceres o teu próprio Adriana, corpo, não deixa-me, sim, desculpa, não querendo interromper-te, mas acho que acabaste de dizer uma coisa muito importante e gostava de contribuir também para levar isto, talvez, a quem nos esteja a ouvir, que é, acho mesmo importante nós reiniciarmos a nossa vida sexual connosco e, de preferência, acompanhadas de uma profissional de confiança. Vou explicar o porquê. Nós façam a experiência, vão ver-se ao espelho. O que é que vocês conseguem ver? Não é? Vocês conseguem ver um limite, um ponto. Vocês conseguem ver só de frente ou de perfil, se colocam de perfil, de trás mais ou menos, conseguem ver ali alguma coisa, dependendo da amplitude a que roda o pescoço, não é? Mas há sempre um ponto cego que nós não vemos, não é? Há sempre algo que precisamos de outra pessoa para nos devolver aquilo que está por trás e que não é visível a nós. Pela nossa limitação, não é? Mesmo até onde os nossos olhos enxergam. Eu, quando comecei o meu percurso de sexualidade comigo mesma, que já foi na idade adulta, muito depois de ter começado a vida sexual com os outros, eu dei por mim a continuar na performance, não é? Com o foco no orgasmo, a apressar o meu ritmo, a ir direto aos genitais, a fazer uma exploração mais rápida, sempre com a sensação de tenho que me despachar, pode ser que chegue alguém, mesmo quando isso não era uma possibilidade. E só na conversa com outra pessoa e a desconstruir isto e a questionar-me de um lugar de muito amor, de muita gentileza, de muita. Não faz mal estar a ser assim. Vamos perceber como é que tu gostarias que fosse. Porque aquilo que nós somos capazes de experienciar com o nosso parceiro, essa desconexão emocional, esse desfazamento de ritmos, de eu preciso receber, eu também, mas eu preciso primeiro que tu faças isto, não é? Há aquela metáfora muito gira que as mulheres são um fogão a lenha e os homens são um fogão a gás, não é? Sim, isso até pode ser assim na parte física, mas há aqui todo um campo emocional e espiritual em que ambos são almas humanas e precisam de ambos de dar e receber na mesma medida. Isto obviamente depende depois do nível de consciência que cada um está conectado consigo, pode-se conectar com o outro. Eu só posso conectar-me ao prazer do meu parceiro na mesma medida que eu estou capaz de me conectar ao meu. E eu só posso ir para o lugar de dar na mesma medida que estou conectada ao lugar de receber. Porque se eu não consigo receber, eu vou dar de uma forma egoísta, mesmo que eu não tenha consciência disso. Não é uma troca inteira, não é? E estavas a falar dos ciclos, não é? Eu agora estou sem ciclo, porque estou no pós-parto e ainda não voltou a menstruação. Mas o que eu reparo é que a sexualidade está sempre presente. Sexualidade é energia de vida, não é? Enquanto estamos vivos, ela está presente, até na sua ausência, é uma forma de estar presente, não é? Quer dizer algo isso. E eu vejo o parto como um evento sexual brutal, não é? E o que eu sinto em mim agora, neste meu momento com a minha sexualidade, é que
eu estou com uma sensibilidade tão grande em termos do que é erótico para mim, em termos do que é prazeroso para mim, que eu neste momento a minha sexualidade não está a ser vivida da forma como se calhar a maior parte das pessoas a conhece, não é? Que é em troca com o parceiro, no ato de penetração, ou mesmo que não haja penetração, mas no ato de troca de carícias, não é? Eu, para mim, neste momento, o dar mama é um ato super prazeroso, sabes? De sentir que o meu corpo é capaz de nutrir outra vida, que é capaz de nutrir outro corpo. Isso, para mim, está a ser altamente poderoso, sabes? Sentir isso, poder estar ali, o contacto pele a pele com o meu filho, está a ser, é como se eu estivesse a viver isso, não só com ele, mas também comigo lá atrás, sabes? A resgatar isso. E ainda ontem o meu marido ia trocar a fralda ao nosso filho e a fralda tinha cocó. E ele estava a dizer, cheira mal. E eu assim, olha, não digas isso, não é? Diz, vamos trocar a fralda, já está cheia para ficares mais confortável. Porque a vergonha que o nosso corpo começa nas coisas mais sutis e nós reproduzimos isso sem malícia, sem maldade, sem consciência do que é que estamos a oferecer ao outro, não é? E eu estou tão consciente neste momento do que é que foi a minha infância, que é um ressignificar brutal a infância do meu filho, não é? E a sexualidade está presente logo, logo nos primeiros dias. Ah, A forma isso, como se nasce, não é? Já é um evento em relação a sexual. isso, por acaso é um exemplo que eu falo muito nos workshops de desfralde que faço e com os pais que sigo em relação ao desfralde, que é mostrar desde cedo o xixi, o cocó, é uma parte natural, eles têm imensa curiosidade. A exploração da sexualidade por parte da criança começa logo desde cedo. Tens um menino, não é? Os rapazes, desde que conseguem pôr a mão nos seus órgãos sexuais, que é logo passado poucos meses do nascimento, eles começam a explorar, a mexer, a puxar, eles gostam. Isso é natural, mesmo nas meninas, elas começam a tocar-se, 2, 3, 4 anos, elas gostam. E nós o que é que fazemos? Castramos, não é? Não faças isso, não toques, é feio, isso não se faz. Em relação ao que tu Uhum. estás a falar da tua própria sexualidade, muitas mulheres melhoram a sua sexualidade exponencialmente após terem filhos. Porquê? Uhum. Porque quando uma mulher tem um parto normal, não é? Aquele em que tu vivencias tudo, em que sofres uma exposição corporal que não associas à negatividade, porque depois, claro, há traumas de parto, há violências obstétricas, etc. Estou a falar de uma boa experiência de parto, aquele parto em que tu realmente te entregas, vais a outro mundo, àquela experiência de realmente. É um estado alterado de consciência, não é? No fundo, o parto é toda uma coisa maravilhosa. E tu conectas-te com o teu corpo de uma forma que nunca antes te conectaste. Isso dá-te um poder, tu perceberes o que é Uhum. que o teu corpo pode fazer, até onde é que ele te pode levar, aquilo que estás a dizer do amamentar, do estar pele a pele. No pós-parto, tu passas, se calhar, mais horas despida ou com vontade de estar despida, não é? A observar o teu corpo como nunca passaste. Se calhar é a primeira vez na vida em que tu paras, em que realmente paras para estar Estás totalmente noutro ritmo, presente. estás noutro tempo, não é? E Estás num. mesmo o conhecimento de físico, não é? Anatómico, é a parte, não é? A fase da nossa vida em que nós temos mais, se calhar, contacto com isso e que nos conhecemos melhor mesmo fisicamente também, Então não tu é? também descobres melhor os teus limites, porque se há uma coisa que os teus filhos te desafiam é conhecer os teus limites, não é? Porque eles vão te levar Uhum. privação de sono, às vezes não consegues comer, às vezes não consegues tomar banho, não consegues quase existir, não é? Porque eles estão-te a pedir tudo Sim. e essa privação leva-te a conhecer os teus limites, e então leva-te a desenvolver, leva-te a crescer. E agora voltando Uhum. aqui atrás, quando estavas a falar da exploração da própria sexualidade, muitas vezes, antes de chegar à área sexual, com as mulheres, há uma parte tão importante. Muitas vezes nós não chegamos lá nem na primeira nem na segunda sessão, porque isto deve começar com o sentir, com a respiração, com o sentir o corpo. Antes de tocar, Uhum. tu só fechar os olhos, por exemplo, este é um desafio, meninas que estão a ouvir, fechem os olhos e sintam mesmo como é que está o vosso corpo.
ok? Sintam mesmo como é que está, respirem para o vosso corpo, respirem para a vossa área pélvica, como é que está esta zona? Está contraída, está relaxada? Como é que estão os vossos esfíncteres? Como é que está? Vocês estão, no fundo, sentem-se úmidas, sentem-se secas, sentem alguma dor? Vocês só fechar os olhos já conseguem ter uma percepção corporal, vocês não precisam de ir tocar para ter estas respostas. Então, o trabalho começa por aí, não é? O trabalho começa antes do toque, começa connosco. O que Como é que estás a nós... dizer é só isto que é eu vejo-me, não é? Eu vejo-me, eu Exatamente. sinto-me. Eu sinto-me, sobretudo eu sinto-me, porque esta presença plena, este conhecimento é fundamental para nós existirmos como mulheres inteiras, não é? Eu estou aqui no meu corpo, eu conheço, eu possuo o meu corpo. E isto o parto e o pós-parto também nos traz muito, não é? Este conhecimento, eu Sim. possuo o meu corpo, eu sou dona do meu corpo. Ninguém tem que me dizer o que fazer porque eu sei, a cada momento eu sei, não é? Eu Mas, sei o que é Daniela, que o meu estás a corpo falar quer. agora de um polo mais positivo que traz, não é? Eu vou falar agora de um polo um bocadinho mais negativo, que é por saberes e por ter o parto, quando positivo, obviamente, quando foi uma experiência possibilitadora para esta mulher, também traz a consciência das faltas e das carências, não é? E também traz a consciência dos vazios, não é? Mas eu não Ontem acho isso negativo. não, negativo no sentido que é uma experiência desconfortável e dolorosa, não é? Não é uma experiência. Nós estávamos aqui a falar nas partes talvez mais prazerosas, e dor e Uhum. prazer fazem parte, não é? Da vida e da sexualidade, mas agora estava aqui a sentir falta desta outra parte que essa consciência também traz, não é? Eu ontem tive uma crise de choro enorme. E veio desse lugar de conexão com o vazio que eu estava a sentir, não é? De caramba, eu estou numa doação total a outro ser, e que eu não consigo chegar à Andreia, não é? Ontem eu estava a dizer que eu tornei-me muito competente no papel de mãe de mim mesma. E agora o pós-parto trouxe-me assim uma abertura do género, deixa outras mulheres virem para este lugar de te maternar, porque tu agora tens as tuas mãos ocupadas com o Gabriel, tu não vais conseguir dar-te o colo que tu te davas, porque tu estás a dar o colo ao outro, não é? E eu, caramba, eu não tenho ninguém para vir para esse lugar, não é? E a minha mãe física, terrena, não é? A minha mãe mesmo, às férias que ela não consegue ser essa a presença, porque ninguém consegue ser tudo para um ser humano. Precisamos de várias mães e vários pais ao longo da nossa vida, não é? Não só os dois que temos. E eu ontem, essa consciência do meu corpo, essa consciência das minhas necessidades mais básicas e instintas, também me trouxeram esse lugar de vazio, que é caramba, que faz falta. Onde é que está estes limites que me seguravam, que agora não os consigo dar-me a mim mesma, não é? E isto também fala de autocuidado, também é falar deste autocuidado social, não é? A quem nos permitimos entregar, não só fisicamente, sexualmente ao nosso parceiro, mas também a outras pessoas, porque às vezes estamos a projetar no nosso parceiro todos os vazios, às vezes vazios que não são só nossos, mas são da nossa linhagem, não é? E esperar que aquela única pessoa corresponda a tudo, e isso é impossível, É até para nós impossível. mesmas, até para nós mesmas é impossível, não é? Eu facilito círculos de mulheres, eu tenho eventos mensais de círculos de mulheres exatamente para desenvolvimento pessoal, espiritual, práticas, mas é muito sobre isto, sobre o estarmos todas em círculo, ou seja, somos todas iguais, estamos ali todas a trocar experiências, todas a falar destas coisas que não se falam, que é eu preciso de suporte, eu tenho que ser suportada. E eu procuro suporte onde? No meu parceiro, só que o meu parceiro não me consegue dar aquele suporte todo que eu necessito, porque ele é uma pessoa diferente, ele não está a passar pelo mesmo que eu, e por muito que queiramos e que busquemos esta igualdade, nós não somos iguais. Nós queremos a equidade, ok? Nós queremos realmente uma equidade, mas nós não somos iguais aos homens, não somos. Isto acho que é uma das coisas que é preciso voltar atrás para fazer o mundo avançar, digamos assim. Uhum. Nós precisamos umas das outras. Só que nós, às vezes, criamos uma relação tão tóxica entre mulheres, porquê? Porque nós não estamos na nossa essência. Nós achamos, nós estamos numa competitividade que não nos é natural, porque se nós vivêssemos todas, lá está, em comunidade, o que é que seria normal? Se nós não tivéssemos estas barreiras físicas das casas, não é? Imaginemos que vivíamos numa tribo. Entre Tu, ajuda. tu estarias em pós-parto,
não é? Uhum. E se eu estivesse em pós-parto, eu poderia ajudar-te a amamentar o teu filho, ou tu a amamentares o meu, eu ir à minha vida, digamos assim, durante uns tempos, ir relaxar, ir fazer tarefas, ir ajudar outras. Eu conseguia te dar suporte durante todo o dia, contar-te a minha Tipo, olha, agora como experiência. tu, que eu estou aqui com os dois, agora vai comer tu, que eu já comi e tomo conta deles. Olha, agora vamos passear as duas, ou agora eles vão fazer a sesta, queres dormir tu, queres ficar livre. É esta vivência em comunidade, não é? E comunidade feminina, como tu dizes, porque eu acho que os homens e as mulheres são diferentes. E acho que há muitas mulheres no seu masculino para poderem existir, não é? Ainda ontem estava a falar com outra mulher e ela dizia-me: Caramba, nós preocupámos tanto em ir para o mercado de trabalho e agora que sou mãe, eu queria poder não trabalhar, eu queria poder ficar a trabalhar em casa com o meu filho, a trabalhar em casa não no trabalho, mas trabalhar de género, agora estes primeiros anos são para ti, filho, e para mim. E mesmo as mulheres que conseguem ir para esse lugar, que infelizmente é um privilégio hoje em dia, não é? Vão para esse lugar extremamente a solo, não é? A precisarem de ser tudo para elas e para o bebê. E é isso que tu falas, é mesmo, nós precisamos mesmo resgatar essa rede, e essa essência, não é? Até Feminina. porque, imagina, a nível da sexualidade, se tu conseguires partilhar as tuas experiências com outras mulheres, há tantos pontos em comum que tu consegues saber, ok, eu não sou um alien, não sou a única a sentir isto, ok, eu até posso explorar isto desta maneira. E isso do trabalho, ser mãe, eu acho que é assim o maior chamamento para nós mudarmos o nosso estilo de vida. Porque eu acho que depois de ser mãe, ou tu estás muito focada realmente em ser masculina, na tua masculinização, ou então a maioria das mulheres sente este chamamento de género, a forma como eu trabalhava já não me faz sentido. Como é que eu posso redescobrir isto? Como é que eu posso mudar os meus horários, o meu estilo de vida para dar suporte a quem necessita, que são os meus filhos? Até porque antigamente havia os avós que davam muito apoio e que criavam praticamente os netos. Agora, a maioria das pessoas não tem esse apoio. Então quem é que vai criar os E nossos havia filhos? A também escola? muita adultização das crianças, não é? Os mais velhos tomavam conta Sim. dos mais novos, não é? Também É, havia isso. E então é um bocadinho esta redescoberta de quem sou eu como mãe. O primeiro ano pós-parto é brutal. É brutal, porque tu estás muito virada para a Diego, não é? Mãe bebé, vocês é como se fossem um só. Então, Uhum. mesmo a nível da sexualidade, de descoberta, é toda uma entrega total. Acho que o maior orgasmo que te podem dar no primeiro ano pós-parto é darem-te um colo, ou fazerem-te comer, ou queres ir tomar Sim. banho, é tipo as frases É isso que eu estava a mais querer partilhar há excitantes. pouco, ou seja, os meus orgasmos têm sido aqueles momentos de suspiro, sabes? De É, que bom que isto está a exato. acontecer. Do género, vou É, sair uma hora, vou respirar fundo, vou uhum, tomar vou isso. lavar o cabelo, eu tenho, não é? Aqueles momentos. Vou lavar o cabelo sem estar a pensar se ele está a bater com a cabeça em algum lado, se está sozinho, se está a escorregar, se tem que o prender. É isso, é outra, é sentir a água, poder sentir a água quente sem estar alerta, sem estar hipervigilante e poder estar só presente ali no banho e a sentir o meu corpo e a pensar onde é que eu, de que forma é que eu posso passar agora o gel douche, de que forma é que eu preciso agora de ser nutrida, sabes? São coisas tão E depois subtis. é isso, e aqui é importante trabalhar o casal. Acho que o primeiro ano pós-parto é sim um desafio brutal para os casais, e por isso é que há tantos desafios quando nascem filhos, porque a mulher vive isto de uma forma e o homem vive de outra completamente diferente, porque a nossa parte hormonal, nós temos aqui a nossa prolactina, a nossa ocitocina em alta, estamos numa bolha de amor, mas depois, como vemos que não temos esse suporte, não é? Porque a parte masculina não está assim. Eles não vivenciam isto desta forma, ok? Aliás, muitas de nós conectam-se imediatamente com o bebê, ou nas primeiras horas, nos primeiros dias. Muitas vezes o homem não sente esta conexão assim profunda até o bebê começar a interagir. Para Uhum. eles, eu ouço muito São disto dois, dos três homens, anos. não é? Os Uhum. homens, muitas vezes, naqueles primeiros 3 meses, principalmente, o bebê é um nenuco, ok, eles reconhecem que é filho deles e amam, mas muitos homens dizem que realmente não conseguem estabelecer aquela ligação profunda com o filho, e sentem-se mal, e têm medo de verbalizar isso, têm vergonha, não é? Porque E sentem, ainda bem que isso acontece também, Daniela, porque eu acho que, por exemplo, vamos imaginar uma relação que é saudável. O ideal era que homem e mulher tivessem ali entre dar e receber um ao outro.
quando nasce um filho, é como se essas energias, estas setas, não é, mudassem de direção. E agora é a mãe toma conta do bebê e o homem toma conta da mulher, não é? E ainda bem que eles não, porque também seria muito dramático um homem querer conectar-se com o bebê na mesma medida que a mãe. Nós não percebemos esse desequilíbrio, mas também é um desequilíbrio grande, não é? O problema é que se não houver uma boa preparação pós-parto, ou pré-parto, não é? Para o pós-parto, e se não houver uma grande conexão entre o casal, a maioria das mulheres, que papel é que assume antes de ser mãe? Quase de mãe do marido ou do Isso. companheiro. E então no pós-parto tem que ser Há um mãe do abandono. filho. E como é que ela se sente? Completamente desapoiada, porque ela espera, Tem 2 filhos por obra e agora. graça do Espírito Santo, não é? O E o homem marido. perceba as necessidades, não é? Que Exato, que o perceba a homem mudança. perceba sem comunicar, e que ele cozinhe, e que limpe, e que faça tudo, uma coisa que ele nunca fez antes. Isto é E um homem que provavelmente está a experienciar abandono ou rejeição porque estava habituado a ter alguém voltado para o autocuidado emocional dele, atento às necessidades dele, não é? E que agora esse Sim, lugar ficou vazio, não é? exatamente. E portanto, e depois, mais uma vez, se nós não temos um bom autoconhecimento e um bom desenvolvimento pessoal, nós não sabemos reconhecer as nossas próprias necessidades emocionais. Então só sabemos que estamos mal, só sabemos que estamos no vazio, só sabemos que estamos incomodadas, queremos fugir porta fora e chorar. E então, como nós não sabemos verbalizar isto, não conseguimos reconhecer em nós quais são as nossas próprias necessidades, vingamos-nos no outro ainda mais, não é? Revoltamos-nos, falamos mal, agimos impulsivamente, não conseguimos comunicar, Fazemos uma bica. fazemos uma birra. É mesmo isso, fazemos uma birra. E o homem o que é que faz? Faz a sua birra também, porque ele também não percebe o que é que está a acontecer, ele também não sabe quais são as suas próprias necessidades, só sabe que o mundo dele desabou. Onde é que está a minha mulher? Quem é esta reclamona que está agora de repente aqui, não é? Exatamente, que não quer ter sexo, que não quer vivenciar a nossa Já vida não quer saber de sexual, mim. já não quer saber de mim, já não quer nada, meu Deus, o que é que se passa, não é? Ou seja, há um grande desencontro aqui nesta fase e vai tudo dar à falta de autoconhecimento prévio, não é? À falta de saber expressar aquilo que sente, aquilo que necessita, não é? Todo um trabalho a fazer, e lá está, isto vem de trás, vem da nossa ancestralidade, vem das nossas linhagens, vem da nossa criança interior, da nossa própria gravidez, ou seja, da gravidez da nossa mãe, connosco mesmo, não é? Da nossa criança interior, da nossa adolescência. Há tanta coisa a olhar, mas sobretudo é o saber que o caminho é mesmo estar presente e na nossa autenticidade, dizendo quem é que nós viemos aqui para ser e o que é que viemos aqui para experienciar. Porque a partir do momento em que nós nos colocamos na vida e nós, como seres femininos, estamos aqui muito para receber, ou seja, para existir e as coisas virem ter connosco, nós experienciarmos a nossa vida. Então, ser mulher é muito isto, é nós existirmos e deixar que as coisas venham ter connosco, estar aqui na plenitude. Mas lá Estar está, no para isso, magnetismo, em estar vez no de. magnetismo, Uhum, não uhum. é? Por isso é que nós também ficamos muito esgotadas quando estamos sempre a dar, a dar, a dar, a dar, sentimos que não recebemos nada em troca e estamos sempre em esforço, parece que nós estamos sempre em esforço, deprimidas, sentimos que não estamos bem, que queremos fugir das situações. Lá está, parece que há algum bloqueio. Então é preciso perceber Estamos qual a é ser esse vistas bloqueio. e ouvidas, não é? E comecem a lugar também por nós. Pois eu estava aqui a pensar, lá está, mais uma vez o, o nós nos conectarmos como nos estamos a sentir, não é? E realmente se começamos a perceber que estamos a viver em esforço, como tu estavas a dizer, Daniela, e estamos cansadas e esgotadas, não é o normal, isso não é aceitável nós vivermos assim. Portanto, não podemos achar que, porque às vezes também é um bocado a cultura em que estamos, não é? Se estivermos rodeadas de mulheres que também estão assim e que aceitam e que passamos a normalizar, e isto não é o que é natural, nem é o que é normal. Nós não podemos estar a viver a vida dessa forma. Então, isto pode ser indicador que realmente não estamos inteiras, não é? Porque Uhum. estamos a desempenhar papéis e também não é isso que nós queremos, não é? Nós não queremos estar a desempenhar papéis, nós queremos Nós estamos que a desde que vida flua nascemos, é isso, nós estamos desde que nascemos a desempenhar papéis que outros escolheram para nós para e ainda nós. não paramos para pensar realmente quem somos nós. Isso é aquilo que eu quero, não é? Exato, é esse trabalho que eu convido a fazer, é quem és tu, o que é que vieste aqui fazer, como é que tu o podes fazer, como é que tu na vida que tens podes mudar, e entretanto é um processo que pode trazer muitos insights e mudar completamente o Sim, rumo da tua vida, mas é aquilo que tu dizes, começas a sentir que estás no fluxo da vida e que as coisas te começam a acontecer exatamente da maneira
que tem de ser, e deixas de duvidar e começas a perceber que estás inteira e que estás apaixonada novamente, aquela sensação do acordar, eu gosto de acordar de manhã, eu gosto de ir para onde vou, eu Apaixonada gosto pela de estar vida, com quem não estou. é? É Estás isso. ali numa relação também erótica com a vida. Desculpa, E isto Cat. depois vai para as nossas relações automaticamente. Claro. Portanto, primeiro connosco e depois vai, pronto, depois trabalhando isto em nós, não é? E comunicar e conseguirmos, de certa forma, comunicar com quem estamos, não é? O que é que nós estamos a precisar e o que é que gostamos e o que é que não gostamos. Isto vai para a minha relação, quer para a minha relação amorosa, quer para as outras relações que eu tenho, para os meus filhos, não é? O primeiro Para que- pressuposto que temos que aceitar é que nós não podemos mudar ninguém. Isto é um Uhum. clichê, mas é mesmo preciso Sim. interiorizar isto. Nós não podemos mudar ninguém. O que nós podemos é trabalhar em nós, esclarecer as nossas necessidades, aquilo que nós temos que fazer e aprender a comunicá-las. A partir desse momento, o outro, muitas vezes, quando lá está o outro sente que nós estamos plenas e conscientes daquilo que queremos, o outro vem atrás de nós e sente vontade de trabalhar nele também. Porque diz, epá, ela cresceu mesmo, ela evoluiu, ela está a falar, então se calhar eu também deveria fazer o mesmo, porque eu quero mesmo estar nesta relação. Eu gosto mesmo dela, eu quero mesmo trabalhar, então como é que nós podemos evoluir? Porque às vezes há tanta fricção, que parece que é só birra, não é? É só birra. Toda a relação é uma birra. Então, não, primeiro trabalha em ti, percebe aquilo que queres, quem és, e depois percebe o que é a tua relação, e a partir daí sim, trabalha essa relação. Sim. E tomam-se decisões mais E toma-se conscientes e decisões. mais É ecológicas isso. para mim primeiro e depois acaba por ser para o outro também, porque, não é? E isso, a energia sexual está na vida toda, é aquilo que nós estamos a falar, não é só o que se passa com o nosso parceiro, mas está na vida sexual em si, é a energia criativa. Quando uma mulher está na sua energia sexual, está ótima para criar, para fazer coisas novas, para apaixonar, não é, as outras pessoas, para inspirar, não é? Para trazer Uhum. isto para o mundo. A vida começa a fluir de outra forma. Uhum. Sabes, Daniela, eu estava aqui a ouvir-te e estava a pensar que bom ter alguém na área da medicina, não é? Que é uma área de ciências, que às vezes parecem não ser ciências humanas, parecem ser umas ciências um bocadinho mais exatas, mas que bom que é ter uma médica, um profissional de saúde, no fundo, a cuidar da saúde desta maneira. Eu lembro-me da primeira vez que eu contactei com o ciclo das sementes, e com Trabalho o muito com o ciclo. ciclo das sementes, adoro, Oh, portanto, adoro! Que é uma das bom! minhas maiores armas, é verdade, é maravilhoso. Sim, sabes que aliás, eu conheci isso através de uma nutricionista brasileira já há alguns anos, A porque Pri cá em Portugal, Ricardi. sim, sim, claro, a mãe de quase nós todos, né, que seguimos o ciclo das sementes, porque cá em Portugal ainda não se falava muito disso opá, e foi quase um luto, estás a ver? Tipo, mas porra, porque é que eu não pude ter acesso a isto na minha juventude? Porque é que tive que ir para a pílula? Porque é que tive que ver a sexualidade daquela forma, sabes? Foi um luto muito grande para mim Há e dá-me formas uma... tão naturais de regular o ciclo menstrual, deixar de ter dores, deixar de ser uma coisa lá está boa, não é? Venham falar comigo, gente, venham falar comigo, que eu ajudo-vos. É isso que era o apelo que eu ia fazer agora a quem nos está a ouvir. Independentemente da altura da tua vida que tu estás, nem que seja, ou não é nem que seja, é sobretudo se estiveres na menopausa, procura. Enquanto estivermos vivas, é sempre tempo de nos conectarmos à vida e à sexualidade. Se tens filhos, filhas, netos, netas, trá-los também, deixa que outra pessoa, se tens algum pudor em fazer isso, se não sabes como navegar nisso, leva também uma profissional que possa falar disso e trazer essa consciência, educar essa gentileza. Ela também te irá indicar se é para ti, enquanto mãe, avó ou pai, fazeres tu esse papel através dela, não é? Ou se ela própria pode trabalhar diretamente com a criança. Mas leva essa consciência, porque o melhor presente que nós podemos dar aos nossos filhos é essa capacidade de poderem desfrutar da própria vida. Eu acho que no fundo a sexualidade é isso, é um desfruto, um deleite com o estar vivo, com o estar hum, presente em nós
e na nossa vida, literalmente, não é? Eu acho que esse é o maior presente que nós podemos entregar. E nós não entramos por aí, e ainda bem, eu gosto de deixar neste tom mais leve, mas eu acho que uma das maiores violações que nós podemos passar a uns abusos nem é só o abuso físico, Físico. é muitas vezes este abuso de tu não te poderes viver em ti, não poderes experienciar a vida, não é? Caramba, foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós encarnamos agora, não é? É essa a Um, mensagem mesmo que eu gosto de passar. Nós estamos aqui para experienciar, então vamos nos permitir. Mas para isso, nós vamos ter inevitavelmente que nos afastar durante uns tempos da vida que estamos a viver neste momento, no sentido de questionar. A melhor coisa que nós podemos fazer é questionar. E isto é. A partir do momento em que nós deixamos de questionar, deixamos de viver. Porque se isso. nós estamos sempre a aceitar os paradigmas dos outros, nós nunca vamos crescer, nunca vamos experienciar. Tudo o que nos dizem é feito para outras pessoas. O que é feito para nós? Nós sentimos aquilo que é feito para nós, e o nosso caminho nós sentimos. Ok? Nós sentimos com o nosso corpo, com as nossas células todas, é por ali que eu tenho de ir. Não é racional. Não é racional. E é muito isso, nós estamos aqui para experienciar, Sim. sentir com o nosso corpo qual é o nosso caminho, para onde é que nós temos de ir. Conectarmos com o nosso corpo, não é? Exatamente, é mesmo isso, não é, Catarina? Estás a Pois. rir, mas é, mas é Estão-me a muito rir. sobre isso. E portanto, quem tiver dúvidas, e se vocês tiverem dúvidas, ok, mas será que isto é para mim, não é para mim? Enviem-me mensagem, ok? Enviem mensagem no Instagram, estão à vontade. O Instagram fala mais sobre parentalidade, mas enviem mensagem na mesma, porque eu faço este trabalho mais fora do projeto que tenho no Instagram, mas estão à vontade para falar comigo sobre esse assunto também. Queres deixar o Questionem. teu arroba aqui para que as pessoas Sim, possam ir lá espreitar? podem, é @mum.masterofmyself, também é um projeto que eu tenho com outra colega médica, com a Joana, que esteve aqui no último, no O último último episódio do, episódio, no sim. último episódio do podcast. É um projeto em conjunto, mas podem falar comigo através de lá, está bem? Portanto, estão à vontade para questionar aquilo que quiserem. Muito obrigada, Daniela. Foi Obrigada um... mesmo por esta conversa. Acho que falamos de coisas mesmo muito importantes, não é? E acho que tocamos aqui pontos. E realmente, se alguém ficou com alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre algum tema em específico, também está à vontade para perguntar, não é? E para esclarecer. Oh, Daniela, nós costumamos acabar com uma questão que é onde é que tu achas que pode mais amor na sexualidade feminina? Neste caso. É. Hum. Como assim? Era? Explica melhor essa pergunta. Sim. Onde é que tu, na sexualidade feminina, não é? Sim. Onde é que tu achas que nós, enquanto sociedade, enquanto mulheres, Uhum. podíamos olhar ou dar mais amor a determinada coisa que poderia fazer a diferença nesta vivência? Eu acho que era na união feminina. Eu acho que Uhum. era na partilha feminina. Acho que a partilha feminina é fundamental, a entrega umas às outras. Acho que Uhum. é muito sobre falarmos sobre temas tabu, falar sobre aquilo que não é trazido, sobre paixões, sobre questionar tudo, questionar questões de relacionamentos, monogamia, pós-parto, tudo, tudo, ok? Falarmos umas com as outras sem medo sobre estes temas todos. Uhum. Uhum. E tu, Andreia? Eu ia te perguntar a ti, Mas eu que eu perguntei sinto que eu, primeiro. que eu falei muito hoje. Olha, onde é que eu acho que pode mais amor? Eu acho que começa neste pode mais amor no permitir-nos aceitar este convite de, de irmos para dentro de nós e fazermos esta autoinvestigação, esta autoexploração de quem nós somos, não é? De como é que eu vim viver esta vida, de como é que eu venho expressar a minha alma, onde é que está o meu entusiasmo, onde é que está o meu orgasmo, não é? Acho que pode mais amor aí, acho que podemos ir para aí, com mais gentileza, com mais amor, pedindo ajuda a outra mulher, que de alguma forma seja a nossa sacerdotisa, não é? Que nos faça entrar neste portal de autoconhecimento, porque nós precisamos disso, nós precisamos de resgatar esse conhecimento que está dentro de nós. E não é algo
a sacerdotisa não é alguém que nos vai ensinar sobre nós, é alguém que nos vai permitir criar um ambiente seguro para que nós façamos essa autoexploração, esse mergulho interno e que possamos fazer o percurso da Perséfone, não é? Ir para dentro e depois vir para fora e viver a nossa primavera e conectada com o nosso amor. Portanto, eu estou muito feliz pela Daniela estar aqui, que mulheres que nos estejam a ouvir possam procurá-la e quiçá os parceiros dessas mulheres possam também seguir essa liderança e acho que é isso, acho que pode mais amor aí, nesse mergulho interno. E tu, Cat, onde é que achas que pode mais amor? Na sexualidade. Olha, se calhar também aqui influenciada pela minha própria experiência, não é? Eu acho que pode mais amor na nossa conexão mesmo com o nosso corpo, porque parece estranho, não é? Mas é verdade que nós desligamos-nos muito e passamos a viver em piloto automático e no fazer, que é a tal energia mais masculina, e não nos permitimos tanto sentir e perceber o que é que o nosso corpo está a comunicar connosco. Eu acho que pode mais amor aí na sexualidade, porque se eu estiver mais conectada com o que eu quero, com o que eu preciso e com o que é que o meu corpo me está a comunicar, vou viver de uma forma mais fluida, não é? E não tão, como a Daniela estava a falar há pouco, com os paradigmas dos outros, mas mais com o meu, não é? Olha, eu queria só terminar esta conversa dizendo que pode mais amor também na sexualidade masculina. Não é? Sem dúvida. Porque não há sexualidade feminina sem sexualidade masculina e vice-versa, não é? Aliás, se não houvesse um pai e uma mãe, nenhum de nós existia. Começa por aí. É isso, é muito sobre a harmonização das sexualidades de cada um. Descobrir, dar espaço para permitir perceber qual é a linguagem sexual de cada um e como é que eles a podem expressar. É muito isso. Hoje não falámos sobre isso, não, também Fiquei não dava curiosa, para falar mas eu sobre fiquei tudo. curiosa. Não, nós vamos trazer a Daniela, eu já tenho aqui uns 5 podcasts na minha cabeça com os temas. Eu falo Foram muito, surgindo. gente. Nós estávamos aqui numa conversa fora, mas aqui dentro estavam outras já a anotar os temas dos próximos episódios. Portanto, vamos a isso. Obrigada. Olha, obrigada. Muito obrigada pelo convite, gostei muito deste bocadinho. Está bem? Estou sempre Obrigada, disponível. Daniela. Um Ok, beijinho grande. beijinho. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.